Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta essencial que pode literalmente salvar um roteiro do zero. O nome dela é escaleta. É ela que pega uma ideia, por mais incrível que seja, e transforma numa história sólida, pronta para ir para a tela. Sabe, essa é uma sensação que, nossa, quase todo mundo que escreve já sentiu. A gente começa com personagens incríveis, um primeiro ato super forte, e aí, do nada, parece que o chão some. O caminho à frente fica todo nebuloso e a história simplesmente trava. Existe até um nome para isso. Nome bem famoso: o pântano do segundo ato. Exatamente aquele ponto em que a energia inicial acaba, o rumo se perde e muitas, mas muitas boas histórias acabam morrendo ali. A boa notícia é que existe sim uma forma de não cair nesse atoleiro. Mas para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o coração do problema, para o dilema que todo roteirista enfrenta: o equilíbrio entre a arte e a engenharia. É isso mesmo. Escrever um roteiro é uma mistura de duas coisas: arte e engenharia. O argumento, sabe? Aquela primeira versão da história, ele é a alma, é o sonho literário. Mas a escaleta? A escaleta é a planta baixa, é o projeto de engenharia que garante que essa construção toda não vai desabar lá na frente. Então vamos explorar essa tal planta baixa. A escaleta funciona como um verdadeiro mapa, um guia para a jornada inteira da nossa narrativa. A definição é bem direta, na verdade. Pensa na escaleta como se fosse o esqueleto da história. Cada item dessa lista é um osso, ou seja, uma cena. E para cada cena, a gente descreve a ação principal e, o mais importante de tudo, qual é a função dramática dela. Por que ela existe? Ok, se a escaleta é a planta baixa, então quais são as vantagens de desenhar esse plano com tanto cuidado? Por que um arquiteto de história simplesmente não consegue viver sem ela? Bom, vamos lá. Os benefícios são enormes. Primeiro, a visão macro. Ao olhar para a escaleta, é possível enxergar a história inteira de uma vez só. Fica fácil ver se um ato está grande demais ou pequeno demais. Segundo, economia de energia. Pensa bem, é muito mais fácil apagar uma linha na escaleta do que reescrever 10 páginas de diálogo que não funcionam. Depois, tem a lógica narrativa. A escaleta garante que as pistas e as revelações apareçam na hora certa, sem deixar furos. E por último, algo super prático. Ela vira um documento de produção que ajuda toda a equipe a se planejar. Certo, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que se constrói uma escaleta do zero? Vamos para o passo a passo? O processo pode começar com o famoso método dos cartões. A ideia é anotar cada cena num cartão separado, para poder organizar tudo visualmente. É um jeito quase físico de sentir o fluxo da história. Depois, para cada cena, a gente define o cabeçalho técnico, sabe? Onde e quando acontece. E por fim, a parte crucial, descrever a ação central em uma ou duas frases. Esse é o coração da cena. Olha só esse exemplo de Matrix. Ele é perfeito para ilustrar a descrição da ação central. A frase é curta, é direta e foca só no que faz a trama andar. Sem nenhum detalhe desnecessário, só informação crucial que o espectador precisa ter naquele momento. E a escaleta não é só uma ferramenta prática, não. Ela é o campo de testes onde as grandes teorias de roteiro são colocadas à prova, onde a gente vê se a coisa funciona de verdade. O mestre Robert McKee, por exemplo, ensina que uma cena só vale a pena se alguma coisa mudar do começo para o fim. O valor emocional, tipo esperança ou medo, precisa virar. Com a escaleta, dá para checar isso rapidinho, cena por cena. Se ela começa e termina igual, talvez seja o caso de cortar. Já para o Sid Field, o cara que praticamente desenhou a estrutura de 3 atos, a escaleta era o jeito de materializar os famosos plot points, os pontos de virada. Ao organizar os cartões, ele conseguiria literalmente ver onde a história virava, onde o ato 1 acabava e onde o ato 2 começava. E a Linda Seger, por sua vez, destaca outra coisa: o papel da escaleta para gerenciar as subtramas. Com ela, fica fácil perceber se uma história secundária, como um romance, por exemplo, ficou esquecida por tempo demais. Isso garante que tudo na narrativa fique equilibrado e harmonioso. Ok, agora que a gente já viu a teoria e a prática, vamos para algumas dicas finais para usar essa bússola narrativa com ainda mais segurança. Olha esse número aqui, 40 a 60. O que é isso? Bom, essa é a quantidade média de cenas que a gente encontra num longa-metragem. É um ótimo alvo para se ter em mente. Se a escaleta tem, sei lá, 100 cenas, talvez a história esteja fragmentada demais. Agora, se tem só umas 20, pode ser um sinal de que as cenas estão longas demais, arrastadas. E para fechar, 3 dicas de ouro. Primeira,
Usar cores para diferenciar as tramas ajuda demais a visualizar o equilíbrio geral. Segunda, não precisa ter medo dos buracos na história. A escaleta existe justamente para isso, para mostrar onde eles estão e permitir que sejam preenchidos. E a mais importante, a escaleta é um documento vivo. Ela pode e deve mudar conforme a história evolui. No fim das contas, o ponto crucial é este. A escaleta é a maior aliada contra a incerteza da página em branco. Dedicar um tempo para ela no começo é um investimento que se paga com clareza, com estrutura e, acima de tudo, com a confiança de levar uma história até a última página. A ferramenta está aí, a planta baixa está pronta. Fica a pergunta: que universos, personagens e jornadas vão ganhar vida a partir dessa estrutura? A construção começa agora!